E aí galera, tudo jóia? Então, hoje eu vou explicar um pouco sobre como é que funciona o meu jogo, que tem algumas pessoas perguntando como é que funciona e tudo mais. Então eu vou explicar hoje aqui com desenhos, talvez eu mostre alguma coisa do jogo em si, mas eu vou explicar algumas coisas que acontecem no jogo, como é que eu lido com isso lá. Bora lá então. Bom, vamos começar pelo personagem, né? Ele é dividido em dois. O osso dele, a parte de cima, tem os membros dele, né? Beleza. E a parte de baixo parte de baixo, beleza? Bom, o dorso dele é dividido, separado da perna, então a animação de cima não influencia muito a animação de baixo, mas você pode tocar a animação nos dois juntos ao mesmo tempo e pode dar uma animação só que a parte de cima é o seguinte: tem a câmera, certo? E ela tem a visão dela aqui, a visão do personagem, por exemplo. Se eu viro essa câmera de um lado para o outro, o meu dorso ele é separado da perna. Então o meu dorso ele segue a look view da câmera na horizontal. Então beleza, até vocês entenderam. Agora, se eu quero mover a câmera de cima para baixo, eu fiz o seguinte: eu coloquei uma propriedade chamada Angle Torso. É o seguinte, ela vai receber um valor. Deixa eu colocar um valor aqui. Vai receber um valor. Vai receber um valor int, né? Não, é boolean mesmo. Float. Valor float. Por enquanto vai ser nada. E é o seguinte: quando eu quiser animar esse dorso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o ângulo da câmera. O ângulo da câmera está mais ou menos aqui, por exemplo. Ele está aqui para a câmera, ele está 0. O ângulo 0 aqui. Para cá, eu vou querer animar ele mirando para cima 180 graus, para baixo, aqui é o 0, aqui é 90, aqui vai ser 0, aqui é 180. Em relação à câmera, aqui vai ser 0, aqui vai ser 90, aqui vai ser menos 90, que a gente corrige depois. Aqui é menos 90, para a câmera 90 e 0, beleza? E é o seguinte, eu vou armazenar esses valores lá na range. Tem uma propriedade, tem uma função que ela retorna o ângulo da câmera, acho que é getVect angle, acho que é alguma coisa assim. Ele retorna valor, que é o valor que a câmera está apontada, né? E por exemplo, eu tenho aqui um empty, por exemplo, um empty mais ou menos aqui no peito dele, que a câmera vai ficar mais ou menos de terceira pessoa, em cima mais ou menos do ombro. É o seguinte, a câmera, eu faço o seguinte, eu vou fazer
a câmera rotacionar em volta desse eixo aqui. Porém, eu vou ter uma animação do personagem olhando para cima, apontando para cima 90 graus, né? E uma menos 90 apontando para baixo. Só que lá na animação ela vai de 0 a 180, o meio vai ser 90, vai ser mirando para frente, vai ser mirando para cima 180 e o frame 0 vai ser mirando para baixo. Ele vai ter uma animação fazendo disso. Ele vai estar mirando lá para cima. Mas é isso. E a câmera faz o seguinte: o dorso do personagem ele vai pegar o ângulo que a câmera está olhando e vai executar a animação. Só que essa animação vai começar no frame e vai terminar no mesmo frame. Ele vai pegar esse valor aqui que está armazenado da função, pegou o ângulo entre o empty e a câmera, vai subtrair 90 dele, vai adicionar 90. Então aqui ele vai ficar com 0 na animação, aqui vai estar com 90, aqui vai estar com 180, e aí ele vai conseguir executar a animação correta. Então isso vai parecer que o personagem ele tá mais vivo, assim. Ele não vai ser aquela coisa estática, parada. Bom, agora eu vou explicar como é que funciona o pooling de objetos de partículas. Eu vou selecionar aqui uma cor e é o seguinte: desenhar aqui uma piscina aqui, né, o pool, e onde vai ficar os objetos. Vamos dar um nome para ele. Vamos, sei lá, colocar um tal, esse nome aqui, list pool, que é uma lista de objetos, por assim dizer, né, onde os objetos vão estar. E funciona da seguinte maneira: você tem objetos que vai ser instanciados antes do jogo começar, no pré-carregamento. Então a gente vai ter alguns objetos dentro dele. A gente pode ter partículas de chuva, partículas de poeira, partículas de maple, entende? E vai ter um objeto que vai controlar isso. Nós temos o nosso component nele, que a gente criou, né, em Python, e esse component ele tem um range onde vai cair, sabe, sempre perto do personagem. Eu acho que eu vou colocar aqui um texto mesmo. Vou ler uma coisinha aqui. Bom, aí tem o nosso objeto, e ele tem um range e tem as partículas, né? Partícula de chuva, por exemplo, é a partícula que ele instancia, por assim dizer. Ele não vai instanciar, ele vai ter uma propriedade de lista que vai instanciar antes do jogo começar uma quantidade que eu defini lá também. Tem a quantidade de object, no caso aqui são 13 partículas de chuva. Então ele vai ter que carregar na memória 13 ali, e depois vai ser fácil de eu manipular essas partículas. Você pode colocar um range maior, e aí se o range estiver maior, não faz muito sentido porque a partícula tem que estar mais perto para poder fazer sentido, mas a partícula está lá, tem 13, né? E aí o que você vai fazer é o seguinte: você criou ali, usou o Edge Object no primeiro frame ali do jogo, ele carregou, e aí o que você vai fazer? Você vai jogar essas partículas para o local certo. Elas estão lá na posição 1000 XYZ, e aí você vai adicionar essas partículas numa frequência que você delimitou. Então ela vai adicionar. Depois que adicionar, ela vai colidir no chão. Ela colidiu, por exemplo, passou o tempo de execução dela, ela vai voltar para a piscina de pooling de novo e vai desativar a visualização, né?
o visible dela vai ficar invisible, o visible false, e aí ela volta para aquela posição, e aí eu não preciso mais instanciar objeto, é o mesmo objeto que ela vai e volta. Então ela vai para lá, depois eu recarrego ela. Eu posso colocar, por exemplo, em vez de eu colocar só a chuva, por exemplo, eu posso fazer um sistema de controle também de partículas. Eu não preciso ativar todas as partículas. Eu tenho partícula de neve, de poeira, partícula de chuva, de maple, de lixo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma partícula de chuva, quando tiver mais ou menos nublado, o controle de clima vai mostrar, tá nublado, aí começa a precipitação de chuva. A chuva começa a cair, beleza. Aí passou o período da chuva, aí a neblina vem, aí vem aquela névoa, vai ficar névoa ali, tá de madrugada, tá com névoa, depois da chuva, aí começou a esquentar o clima, não tá mais chuva, aí começa a poeira, aí a poeira aparece, a poeira tá acabando, tá ficando mais só seco, tá dentro da cidade, começa a cair as maples vai aparecendo, as folhas de maple no meio do caminho, entende? Aí você foi numa parte da cidade que é bem movimentada, vai aparecer as partículas de lixo lá, as latinhas e tudo mais. Além do mais, vai ter máquina de refrigerante e tudo mais, você vai tomar, vai produzir um lixo, por exemplo. A partícula vai ficar ali em um determinado tempo e depois ela vai ir pro pooling. Aí geralmente essa partícula vai aparecer. Essa partícula vai ser trocada depois que você bebeu o refrigerante. Você bebeu, por exemplo, você jogou. Então essa partícula aparece ali, depois ela volta. Basicamente é isso. O pooling ele ajuda muito na construção do game em partículas, por exemplo, NPCs que vai aparecer ali. Você tem que aparecer no range ali perto do personagem, mas não faz sentido ele aparecer longe do personagem. Não faz sentido nenhum, porque é um processo que está sendo jogado no lixo, que você não está vendo, você não está interagindo. Então não precisa, entende? E as minhas partículas, elas não têm física. Geralmente a chuva não vai ter física, ela vai ter um tempo. Eu posso colocar física nela para ela poder, tipo assim, ela bateu no telhado, sei lá, e ela vai lá e vai voltar pro pooling. Ela volta lá pra lista e desaparece dali. Beleza, a chuva não vai aparecer mais dentro de objetos, porque ela tem uma colisão. Fumaça, ela também vai fazer a mesma coisa, sabe? Você não precisa de raycast nem nada. Agora os lixos vai precisar de raycast e tudo mais. Bom, falando em NPC e personagem, o meu personagem ele é construído assim, ele tem uma malha. A malha que é a mesma para todos os personagens. Tem a malha e tem o Bonnie, é o mesmo. A única coisa que muda de um NPC para o outro é que eu pego esse objeto, né? Toda a construção dele, falar nisso, até a física é a mesma, que a character. Tô pensando em usar character para todos, mas talvez eu use o rigid body para os NPCs. E é o seguinte, é o mesmo objeto. Eu posso criar um grupo com isso e mudar apenas a malha, o comportamento dele de acordo com o tipo de NPC. Eu posso aleatorizar isso, criar uma propriedade e ela vai me falar qual tipo de personagem que é, se é um gangster, se é um personagem da vida, se é uma pessoa de negócio, se é um policial, entende? Se é um ladrão, se é uma pessoa normal que tá ali na rua. E a única coisa que eu vou fazer além de ter uma malha bem low poly, meus personagens são todos low poly, e os ossos eles são pequenos também, porque é para ser um jogo pequeno e para ser um jogo leve. Eu posso até aumentar ele depois, escalonar ele, mas a malha dele sempre vai ser pequena, os dados deles vão ser bem curtos, então não preciso de muita memória para poder armazenar nem a textura, nem a malha, nem a animação. A animação é compartilhada, o rig é compartilhado. O que muda é ali a textura de um para o outro e como é que
os vértices deles estão posicionados. A única coisa que muda são a posição dos vértices, mas a malha em si é praticamente a mesma. Então, às vezes eu tenho que fazer um corte ou outro para fazer sentido a animação ali, para não ficar quebrado, ficar aquele negócio estranho se movendo. E aí eu crio alguns cortes e é isso. Mas é o mesmo objeto que eu compartilho. Então esse objeto aqui, ele vai ter a mesma animação. Você pode, se você quiser, você pode executar a mesma animação de outro NPC do seu personagem, se fizer sentido. Mas geralmente na história os NPCs vão andar igual. Posso colocar um tipo de animação diferente para cada tipo de NPC, né? De andar, por exemplo, uma característica. Mas é isso. Vai ter até o espaço dos personagens vai ser eu tô querendo colocar num pool também, não ficar instanciando objeto. Talvez eu ponha ele fixo do personagem e coloco para executar toda vez que tiver uma sequência de andar. E aí ele vai tocar vários tipos de animação. Ele vai ter uma lista de sons de passo, por exemplo, e aí ele vai executar aleatório. E por exemplo, se ele vai ter tem um request que ele vai saber em qual tipo de material que ele tá pisando, sabe? Para poder colocar um som alinhado com o que o personagem tá ali pisando e tal. E é isso. Vou continuar aqui. Eu cheguei a criar essa máquina de refrigerante. Vai ter a máquina de salgadinho e tudo mais. O personagem conseguir voltar à saúde, né? E vai produzir o lixo também. Toda hora que o personagem usar vai instanciar o objeto. Essa máquina aqui também é o mesmo estilo. Ela é 128 por 128 pixels. O canal alfa dela não existe. Ela é Targa, que é o Targ ou TGA, né? E aí os personagens também usam esse tipo de textura, né? Ela é otimizada, né? Eu fiz o patching dessa textura, inclusive até da cidade, que eu vou mostrar agora, como é que eu fiz ela e tudo mais, como é que eu deixei ela super leve. E é o seguinte, essa máquina aqui, ela é bem simples, vai ter vários tipos de máquina, textura sem alfa, sem nada, então vai ficar muito top. Eu vou mostrar a cidade agora. Essa cidade eu fiz as ruas na mão, o resto é procedural, inclusive as casas, eu fiz o batch aí, né, dos prédios. Os prédios eles foram feitos no Geometry Node no Blender. Fazer a parte mais complexa, né, seria a geração da cidade. Eu usei a cidade que eu tinha feito, né, a parte verde que seria o terreno, como
como se fosse limitadores que usem a própria geometria do trabalho para poder instanciar os objetos já com batch. Então ficou muito mais leve. Tipo assim, usando Geometry Nodes não dava nem para instanciar esses objetos lá. Depois do bake dos prédios, da casa e tudo mais. É muito leve mesmo, pra você ter ideia. Tanto que tipo assim, a forma dos prédios, eles não tem muitos polígonos, ele tem apenas a forma que você vê os pontos ali, sei lá, de um prédio quadrado, é basicamente um ponto para cada, uma face para cada lado. E embaixo às vezes vai ter algum detalhe pequeno, que seria as lojas, né? Mas é isso. Fiz esses modelos ali de casa, que são casas mais convencionais, né? Eu fiz a rua aí, coloquei uma corzinha, né? Mas foi um trabalho bem porquinho. Mas depois eu vou colocar as listas e tudo mais. Eu coloquei só esfumacei um pouco para poder mostrar mais ou menos um gasto na rua. Enfim, coloquei ali o nível da água, onde que vai ser. Tem essas comunidades nas áreas verdes, mas eu quero fazer como se fosse comunidades mesmo ali, ou sei lá, umas favelas, vai ter uns becos, umas vielas que você vai poder transpor ali, e às vezes vai ter alguma missão ali de, sei lá, porque esse jogo é um jogo policial, né? Um drama policial ali e tudo mais. E é isso. Inclusive a personagem é policial. Você vai jogar na pele de um policial, vai ser tipo um GTA de polícia. E vai se passar aí nessa cidade aí, Cabo City, que é o nome do jogo, leva o nome do jogo, né? E eu acho que vai ficar maneiro. Pelo menos a gameplay eu acho que vai ficar maneiro. Tipo assim, o jogo em si eu não sei ainda. Vai ter. Tá vendo que vai ter aeroporto. Vai ter aqui do lado esquerdo, vai ter a usina de lixo, onde os caminhões vai passar, vai deixar lixo. Queria fazer tipo um GTA. Depois disso, né? Aquele Samp multiplayer, que vai ter as profissões e tudo mais. E vai ter o modo história, né? E o modo multiplayer, o GTA V. Seria muito bacana. Eu vou trabalhar mais, né? Eu vou ter que culturalizar todo esses mapas para poder por aqui, por exemplo, essa parte aqui ela vai ser tipo umas Las Vegas. Vai ter ali a parte do pier, vai ter os navios, você vai poder andar de jet ski, enfim, vai ter os aviões cruzando por cima, vai ter essa parte ali que tem metrô nessa área. Então vai ser muito bacana. Vai ter um limite também de voo. Se o personagem tentar pegar um barco e sair do oceano tentando cruzar, ele vai ter um limite também. Então tudo vai ser limitado, né? Vai ter um minimapa. Aqui por cima vai ter o limite de altura que vai poder subir também. Eu vou colocar as nuvens, né? Vou fazer um sistema com Berlin Noise para poder criar essas nuvens. Não é tão difícil de fazer. E o clima, né? Para poder controlar todo o sistema também de partícula ali. Vai ter que basear um pouco no clima. Vai ser muito legal. E eu espero que vocês gostem do jogo. Dá uma força aí, compartilha um vídeo. Dá um like. Entende? Tipo, necessário aí. Não é um set, esse aqui não vai ser um 7.1 porque eu não vou pegar sets de ninguém. Isso aqui é tudo autoral, é tudo eu que fiz. Não tem nada assim que seja de outra pessoa ou que eu vá comprar. Mas se alguém quiser ajudar, eu posso criar um apoia-se, sei lá, um crowdfunding e a gente levantar fundos aí, porque realmente eu não estou ganhando nada por enquanto. E sei lá, o pessoal que ajudar no crowdfunding vai ter o jogo
o jogo ele vai ter antecipado ainda. Antes de sair na Steam, por exemplo, a pessoa já vai poder testar, vai poder conversar comigo, vai poder corrigir os bugs, qualquer coisa do tipo, entende? Então é isso que eu quero viver de criação de jogos e tudo mais. Eu estudo para isso e eu espero que vocês possam me ajudar. Talvez eu possa até entrar em uma empresa, né, com um portfólio desse. E é isso, cara. Muito obrigado aí pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!